Olá, saúdo a todos em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos dar início à minha exposição, da minha tradução da carta de Paulo aos Gálatas. Então vamos começar pelo primeiro verso e vou ler primeiro versos 1 a 5. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos comigo, às congregações da Galácia, graça e paz a vocês da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era maligna, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Você percebe que Paulo faz questão de enfatizar que ele não foi ordenado por homens. O apostolado dele não dependeu nem dessa ordenação e nem de reconhecimento humano. E o apostolado hoje, se é que ainda tem. Apóstolo verdadeiro é escolhido pelo Espírito Santo, não por votação ou como queira. Agora, como sempre, Paulo enfatiza a ressurreição. Isso tudo entre os mortos, porque sem a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa fé é simplesmente vã. Quer dizer, isso aí é absolutamente central. Você querendo uma exposição completa, vá à primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O capítulo inteiro, mas os versos 14 e 17 são bem enfáticos. Agora, aqui no verso 2, ele cita, e todos os irmãos comigo, sem dizer quem eram esses irmãos. Seria até interessante saber, mas não sabemos, não temos como saber. Agora, atenção, ele se dirige às congregações, plural, mais que uma, da Galácia. Nós não sabemos quantos, mas algumas provavelmente. O que torna-se claro aqui é que Paulo tensionava que esta sua carta tivesse uma divulgação ampla, o que me leva a pensar o seguinte: será que cada congregação não iria querer sua própria cópia? Suponhamos, você é responsável, líder, presbítero, enfim, na primeira congregação que recebe a carta. Só que junto com a carta vem uma nota dizendo que depois que vocês leem para a sua congregação, vocês têm que passar a carta adiante para outra congregação. E aí? O que você vai fazer? Olha, o que eu iria fazer nessa condição, eu iria fazer uma cópia para nós com toda e absoluta certeza. Eu iria mandar a carta original em frente, lealmente, honestamente, mas eu faria uma cópia perfeita para nós segurar, com certeza. E com isso, você pode perceber que houve uma proliferação de cópias fidedignas, exatas, boas, desde o começo. O que iria contribuir exatamente para a preservação daquela carta através dos tempos, como de fato aconteceu. Então, a próxima coisa que eu quero comentar está no verso 4, o qual, no caso de Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo. Isso está, o próprio Jesus falou isso muito claramente em João capítulo 10, versos 17 a 18. Ele diz que ninguém tirava a vida dele, ele a entregava por conta própria, por vontade própria. O que aconteceu? Não foi a cruz que matou Jesus, não. Ele deu um grande grito de vitória, despediu o seu espírito e aí morreu. Não foi a cruz. O próprio centurião que estava vigiando, ele percebeu, não, a cruz não foi. Que você morrendo numa cruz, você morre asfixiado. E alguém asfixiado não dá um grande brado. Não pode. Enfim, prosseguindo,
diz que Jesus se deu por nossos pecados, tudo bem, e a fim de nos resgatar desta presente era maligna. Agora, esse vocábulo maligno deve dizer respeito propriamente a Satanás, o que é o Deus deste mundo, de sorte que a tal presente era maligna deve dizer respeito ao sistema mundial controlado por Satanás. Eu digo que todas as culturas humanas já sofreram influência satânica e todos os seguidores verdadeiros do soberano Jesus devem colocar os valores bíblicos acima dos valores da cultura circunjacente. É que o segundo e o último Adão, no caso de Jesus, veio exatamente recuperar tudo que o primeiro Adão perdeu. Tudo isso era exatamente a vontade do Pai, o que está aqui terminando o verso 4. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, exatamente isso. A Ele, então, a glória para certo, está certo. Prosseguindo, após a saudação, no entanto, Paulo se demonstra decepcionado com isso. Então eu vou ler os versos 6 a 10, que termina, é um assunto só. Estou decepcionado porque assim tão rapidamente vocês estão se desviando daquele que vos chamou pela graça de Cristo para um evangelho diferente, o qual não é uma mera variação, mas algumas pessoas estão vos confundindo, querendo perverter o evangelho do Cristo. Atenção, ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie um evangelho contrário ao que vos anunciamos, que seja amaldiçoado. Como acabamos de dizer, e agora repito enfaticamente, se alguém vos anunciar um evangelho contrário ao que já receberam, que seja amaldiçoado. Agora, é a homens que estou fazendo apelo? Ou a Deus? Ou estou tentando agradar homens? Ora, se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, eu não seria escravo de Cristo. Aparentemente, alguém estava pregando um tipo de legalismo lá aos Gálatas e, calamitosamente, uns e outros estavam prestando atenção. É isso que então que motiva esta preocupação muito clara da parte de Paulo. E ele diz, isso aí é um evangelho diferente. Não é uma mera pequena variação. Não. Isso aqui é outra coisa. Estão pervertendo. Agora, rapaz, veja só. Ele declara realmente uma maldição pesada em cima de quem fizer isso. Ele diz até um anjo do céu. Quer dizer, rapaz, ele estava, digamos, um pouco preocupado. Ele não poupou palavras. Repetiu, inclusive, seja amaldiçoado. Agora, infelizmente, irmãos, evangelhos contrários, outros e diferentes, é que não faltam no nosso mundo, infelizmente. Atenção, as pessoas que promovem tais evangelhos estão debaixo de maldição. Está aqui, debaixo de maldição. Outra coisa, notar que Paulo reivindica a competência para definir o único evangelho de Cristo verdadeiro. E ele só poderia fazer isso de forma válida por inspiração divina, o que, aliás, ele vai reivindicar, vai dizer que tem. Agora, o que será que ele quer no verso 10 aqui, que ele diz que ele está apelando a Deus? Ora, como é Deus que vai aplicar a maldição no evento, na hipótese,
Então, Paulo apela a Deus para que Deus abone sua palavra. Claro, é Deus que vai fazer a coisa funcionar. Aliás, eu faço isso rotineiramente. Quando eu me vejo na necessidade de pronunciar uma palavra qualquer desse tipo, eu estou sempre pedindo para Deus me abonar. Porque se Deus não abonar a palavra, nada feito. É Deus que faz a coisa funcionar. Agora, tem mais uma coisa aqui que pede comentário. Pode até nos causar alguma estranheza. Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria escravo de Cristo. Espera aí, o que é isso, Paulo? Você quer mesmo dizer que agradar a homens e ser escravo de Cristo são mutuamente excludentes? Com base na minha própria experiência, eu sou obrigado a concordar com Paulo, com uma ressalva. Os outros escravos de Cristo não estão incluídos no tal de agradar a homens. Quando eu estou agradando ao dono, os demais escravos dele devem gostar. Não? Pronto, vamos lá agora ao verso 11. Eu vou ter que pegar aqui pedacinho por pedacinho, porque está assim mesmo o assunto. Então eu vou ler versos 11 e 12, aí 13 e 14 e assim por diante. Vamos lá. Agora, irmãos, eu quero que vocês saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, porque eu não o recebi de homem algum, nem fui ensinado. Antes, eu o recebi de Cristo, por revelação. Aí, gente, aí Paulo está dizendo com toda clareza, ele recebeu revelação. Não foi de origem humana. Ele não recebeu de qualquer homem, não foi ensinado. Saulo de Tarso, antes de se converter, recebeu seu treinamento em judaísmo aos pés de Gamaliel. Mas a sua compreensão da fé cristã não dependeu de professor humano algum. Está muito claro aqui. Diz que ele recebeu diretamente de Cristo. Você pode ter uma Bíblia que traduz um pouco diferente, mas é assim que eu entendo. Estou seguindo aqui a melhor linha de transmissão, no meu entender. Então, prosseguindo com o verso 13 e 14. Ele vai dizer como ele era antes. Vocês já ouviram do meu comportamento anterior no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus e procurava destruí-la. Aliás, eu estava avançando no judaísmo mais do que muitos da mesma idade em minha nação, sendo bem mais zeloso das tradições de meus ancestrais. Isso é mero fato, nós sabemos disso a partir do relato no livro de Atos. Ele diz aqui no verso 14 que ele de fato estava se projetando. Estava na frente de muitos outros assim da mesma idade, porque ele era mais zeloso, ele era mesmo ferrenho. Aliás, o que demonstrou querendo destruir a igreja. Agora, versos 15 a 17, ele vai dizer como ele foi reciclado por Jesus. Mas quando Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, resolveu revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre as nações étnicas, não comecei por consultar carne e sangue. Nem subi a Jerusalém a ter com os que já eram apóstolos antes de mim. Antes, parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. O que ele declara aqui é uma coisa que a gente vê repetidas vezes no texto, de que Deus o separou desde o ventre da mãe. Quer dizer, para um ser eterno, o tempo não é relevante.
É por isso que no primeiro capítulo da primeira de Pedro diz que o Cordeiro de Deus com sangue derramado foi assim conhecido antes da criação do mundo. Para um ser eterno, ele já sabe. Então, Paulo aqui diz que desde o ventre da mãe, e quem sabe antes, no propósito de Deus, Deus tinha resolvido que ia revelar Jesus através da vida de Paulo às nações étnicas. Agora, quando aqui diz que ele não consultou carne e sangue, esse carne e sangue significa ser humano. Então ele não foi atrás de mais ninguém. Diz aqui abertamente os que eram apóstolos antes dele. Não. Diz que ele foi para a Arábia, para então voltar a Damasco. Quer dizer, saiu de Damasco, foi à Arábia e voltou a Damasco. Nós não sabemos o destino. Eu fico aqui comigo. Será que ele foi a Monte Horebe? Monte Horebe, o Monte Sinai, onde Moisés esteve com Deus, enfim, etc. Não sabemos. Eu vou ler só a primeira parte do verso 18. Depois eu vou ler 18 a 24, terminando assim o capítulo 1. Mas o verso 18 começa após 3 anos. Então, uns e outros têm dito que Paulo passou 3 anos na Arábia. Não é isso que o texto diz. Ele passou 3 anos entre Damasco e Arábia. Ele começou em Damasco, foi à Arábia, voltou a Damasco. O que nós não sabemos, não temos registro, é de quanto tempo ele passou em cada lugar. Mas que somando os dois, deu 3 anos. Ok, agora eu vou ler 14 a 24. Terminando com isso o primeiro capítulo. Mais tarde, após 3 anos, subi até Jerusalém para consultar a Pedro e permaneci com ele 15 dias. Abre parênteses, não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Deveras, perante Deus, não estou mentindo no que vos escrevo. Fecha parênteses. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Fiquei desconhecido de vista pelas congregações da Judeia, as em Cristo. Apenas seguiam ouvindo que aquele que antes nos perseguia agora proclama a fé que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Curioso isto. Ele foi ter com Pedro, certo? Gastou 15 dias com ele, fatalmente. Então ficou assim ouvindo muita coisa com Pedro, certamente. Ele diz que não viu nenhum dos outros, a não ser Tiago, o irmão, quer dizer, meio-irmão do Senhor, no caso. Isso aqui não é primo, não. É irmão. Meio-irmão, por parte da mãe. Observar que esse tal Tiago, que não é o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, não. Então, esse Tiago não fazia parte dos 12, mas está aqui que ele é apóstolo. Ele é chamado de apóstolo. Depois, ele partiu para as regiões da Síria. Você vai ver que o único registro de como isso aconteceu, que eu saiba, pelo menos no texto sagrado, está em Atos, capítulo 21, 22, por ali. É quando ele é preso lá em Jerusalém e o comandante do exército romano resgata ele e, subindo então a escadaria para o quartel-geral, ele pede licença ao comandante, que era o Heliarco, quer dizer, era comandante de 1000 homens, se ele podia falar com o povo. Então o comandante disse sim, então ele falou. Aí somente temos o registro que o que aconteceu. Ele começou a pregar lá em Jerusalém, aí o povo quis matá-lo, aí os irmãos tomaram conhecimento e pegaram ele e levaram até Cesareia, colocaram no barco, mandaram para Tarso, onde ele nasceu e foi criado. Então, aqui ele meramente diz que depois ele foi para as regiões da Síria
e da Cilícia, exatamente. Agora, quando aqui diz as em Cristo, você tem que saber que cada congregação local seria uma congregação e, portanto, não seriam em Cristo. Seriam, portanto, então ele achou por bem acrescentar as em Cristo. Claro.